de Afonso Henriques, A Verdade e o Mito do Reinado Mais Longo de Afonso Henriques obteve uma cruzada para tirar Lisboa do poder dos infiéis. Viu-se em 1145 uma numerosa frota de cruzados franceses, ingleses e alemães entrar no Tejo, atacar os mouros e arrebatar-lhes Lisboa. Desde que de Afonso se viu senhor desta cidade a povoou de cristãos, e fez dela sua capital, em lugar de Coimbra, que até ali o havia sido. Este curto relato da conquista de Lisboa por de Afonso Henriques podia ser uma adaptação modernizada de uma narrativa medieval, mas não é. Foi escrito em 1835, para o periódico lisboeta Biblioteca Familiar e Recreativa, e contém duas informações incorretas. Lisboa foi conquistada em 1147 e Urbe só se tornaria capital do reino com de Afonso III, bisneto do fundador. O segundo erro talvez se aceite, por ser uma nota que as fontes de informação da época não especificaram e só a investigação historiográfica apuraria. Mas o primeiro é estranho, desde a Idade Média que 1147 era reconhecido pelos historiadores como o ano em que teve lugar este acontecimento decisivo do reinado afonsino. Deve-se, é bom de crer, à popularização da figura mítica do rei e a sua distância relativamente à cultura erudita. A verdade é que, com o passar do tempo, a memória de qualquer fundador, de uma cidade, ou de um país, acaba por afastar-se do conhecimento fixado no discurso do historiador e é apropriada, individual e coletivamente, pelo cidadão comum. Mas antes de isso suceder, sendo essa memória quase sempre construída em época posterior pelos grupos sociais dominantes, ou assumando, ela refletiu as prioridades e conveniências da elite em cada tempo histórico. Tomemos o exemplo da crônica de Dom Afonso Henriques, escrita no reinado de Manuel por Duarte Galvão, um velho e experimentado político cortesão. Como documento, ela pouco interesse tem para conhecermos o primeiro rei português, mas é da maior importância para compreender o uso que se fazia da sua memória nos alvores do século XVI. O infante de Afonso Henriques a seguir ao nome bastaria para mostrar não ser filho de rei. Era filho dos condes de Henrique, um filho secundogênito de Henrique, duque de Borgonha, e de Teresa, filha bastarda do rei de Leão e Castela, Afonso VI. Constança, uma irmã do conde de Henrique, tornara-se rainha de Leão e Castela por casamento com Afonso VI. Perante o fracasso do seu genro Raimundo, também de Borgonha e primo de Henrique, casado com a sua filha legítima de Urraca, na defesa da fronteira ocidental do Império contra a invasão das hostes muçulmanas comandadas pela dinastia marroquina dos Almorávidas, em 1093 a 1094, Afonso VI confiou a Henrique o governo político e militar desse território, casando com sua filha bastarda Teresa. Foi o seu sucesso como defensor, aliado à inegável destreza nos negócios políticos, que lhe permitiu, com o apoio imprescindível da alta nobreza duriense e do clero bracarense, consolidar o poder. Afonso Henriques nasceu em 1109, provavelmente em Viseu, pois é nesta cidade beirã que, por essa altura, se pode determinar historicamente a presença de sua mãe, a infanta de Teresa, atendendo à reconstituição do seu itinerário com base nas fontes documentais da época. Assim o considera José Matoso, o medievalista que, no século XX, mais contribuiu para a reflexão historiográfica sobre o reinado afonsino, editando criticamente Alexandre Herculano, revisitando a obra de todos os historiadores anteriores e publicando um extenso trabalho original sobre o tema ao longo de 25 anos. O futuro rei foi educado e criado, como então se dizia, no Entre Douro e Minho, em terras de seu aio, possivelmente de Egas Muniz de Ribadouro. Órfão de pai em 1112, portanto com 3 anos, certamente não pôde guardar dele outras recordações que não as memórias relatadas pelos seus educadores. O casamento posterior da mãe com o magnata galego Fernão Pires de Trava, seguido do nascimento de filhos do casal, e a tentativa, por parte da nova corte de Teresa, de atrair o território português de regresso à órbita galega, secundarizando-o como margem geográfica, são factores que teriam certamente contribuído para afastar o infante do convívio de sua mãe. Egas Muniz era um destacado membro da elite político-militar duriense, representada pelas 5 linhagens dos antigos infanções, isto é, nobres por nascimento, de entre Cava de Douro, geograficamente implantados dos 2 lados do curso inferior do Douro, então a fronteira com o território muçulmano, tinham assegurado a sua defesa entre finais do século X e a primeira metade do século XI, preenchendo o lugar dos velhos condes de Portugal e de Coimbra, autores da conquista militar do núcleo primitivo do território português em nome de Afonso III, rei das Asturas e Leão,
no terceiro quartel do século IX. O novo poder condal de Henrique de Teresa já fizera deles ricos homens, isto é, grandes senhores com a responsabilidade pelo governo de grandes territórios. Egas Muniz simbolizava, pois, a autonomia portucalense, que se opunha ao reenquadramento de Portugal na Galiza, necessariamente subalternizador do jovem condado. Os portugueses com mais de 45 anos recordam-se, da instrução primária, de lerem sobre a ida de Egas Muniz com a sua família, de baraço ao pescoço, a presença do imperador Afonso VII, por incumprimento da palavra dada pelo chefe de família. Poderoso símbolo de honra, o maior valor da nobreza da época. Ele não tem quase certamente base histórica, mas servia ainda no século XIX a Alexandre Herculano, nas suas lendas e narrativas, para ilustrar os valores medievais. Nos antigos programas de história, aliás, aprendia-se também que o infante D. Afonso Henriques derrotara na Batalha de São Mamede, em 1128, perto de Guimarães a primeira tarde portuguesa, na emblemática designação do artista Cássio Lino, as forças antipatrióticas encabeçadas pelo amante de sua mãe, Fernão Pires de Trava, inaugurando a primeira de 4 dinastias de reis de Portugal, símbolos da nação até o princípio do século XX. Curiosamente, sabe-se hoje que a propaganda nacionalista do século XX transformou o marido em amante para diminuir a figura do conde galego, mas, nos restantes pormenores, o relato confirma-se. No entanto, é abusivo descrever um ambiente anti-galego, muito menos o errôneo anti-espanhol, uma vez que, depois de, em 1131, transferir a corte de Guimarães para Coimbra, D. Afonso Henriques beneficiaria do apoio de influentes nobres da Galiza. Estes reforçariam o seu poder, contrabalançando a hegemonia política das já referidas 5 linhagens, dos senhores de Sousa, da Maia, de Ribadouro, de Baião e de Bragança, que tinham prevalecido sem rival na corte do conde de Henrique. Guimarães é seguramente a cidade portuguesa que mais se apropriou da memória coletiva do reinado de D. Afonso Henriques, integrando-a na sua oferta turística. Até o clube de futebol local usa a imagem estilizada do monarca. Outro apoio regional de peso foi o dispensado pela elite política e militar dos Cavaleiros de Coimbra. Situada na fronteira com o Islão, em 1111 a cidade arrancara a sua carta de liberdades ao conde de Henrique, após ter garantido com êxito a sua própria defesa. Tendo por base a urbe conimbrense a partir de 1131, ao longo daquela década e da de 1140 o infante D. Afonso alcançaria sucesso como defensor da fronteira, passando a condição de atacante após o desmembramento do espaço político muçulmano registrado nesse período. Foi então que, a 25 de julho de 1139, obteve contra o Islão a mais emblemática das suas vitórias, na Batalha de Ourique, mitificada pela historiografia posterior em elaborada lenda, como provaram o filólogo Luís Felipe Lindley-Sintra e o historiador Luís Cruz. Lenda, porém, parece não ter sido a aclamação de D. Afonso Henriques como rei após a batalha, sendo muito provavelmente alçado pelos cavaleiros sobre o seu escudo, pavês. Este poderia já apresentar-se com as armas reais afoncinas, isto é, carregado de 5 escudetes em cruz cobertos de carbúnculos simbolizadores do granizo de São Miguel Arcanjo, chefe da milícia celeste e destruidor dos reis inimigos no livro de Josué, texto bíblico referido na vida de São Teotônio, composta em finais do século XII, como invocado na oração rezada antes da batalha, a pedir a intercessão divina. Este assunto foi aprofundadamente debatido na década de 1980 pelos heraldistas Luís Gonzaga de Lancastre e Távora, Marquês de Abrantes, e o barão Hervé Pinoteau. A partir de 1139, com efeito, a documentação régia começou a referir com mais frequência D. Afonso com o título de rei, parecendo sugerir a ligação entre o resultado de Ourique e o reconhecimento interno da realeza. No entanto, uma inscrição de 1138 na capela de Santa Luzia de Campos, perto de Vila Nova de Cerveira, publicada por Mário Barroca, não só lhe dá o tratamento de rei como refere que já reinava antes da Batalha de Ourique. Fundado em 1131 com o patrocínio do infante D. Afonso, o Mosteiro de Santa Cruz é uma peça central da biografia real. Foi nesta instituição que o futuro primeiro rei de Portugal recrutaria um grande número de homens de pensamento necessários à sua governação. Aqui também se faria sepultar, após a sua morte, em 1185, um dos fundadores do mosteiro, São Teotônio, originário do Alto Minho, seria, até a sua morte em 1162, um dos principais conselheiros do rei, juntamente com o chanceler Alberto e outra figura que, perdoe-se o anacronismo,
poderia ser qualificada como ministro dos Negócios Estrangeiros de D. Afonso Henriques. Falamos de D. João Peculiar. Fundado em 1131 com o patrocínio do infante D. Afonso, o Mosteiro de Santa Cruz é uma peça central da biografia real. Foi nesta instituição que o futuro primeiro rei de Portugal recrutaria um grande número de homens de pensamento necessários à sua governação. Aqui também se faria sepultar, após a sua morte, em 1185, um dos fundadores do mosteiro, São Teotônio, originário do Alto Minho, seria, até a sua morte em 1162, um dos principais conselheiros do rei, juntamente com o chanceler Alberto e outra figura que, perdoe-se o anacronismo, poderia ser qualificada como ministro dos Negócios Estrangeiros de D. Afonso Henriques. Falamos de D. João Peculiar, onde nasceu o primeiro rei de Portugal. A questão é debatida há mais de 2 décadas. Em Guimarães, na capela de São Miguel do Castelo, a lápide sob a pia baptismal faz referência ao evento, dando como certo em Guimarães. José Matoso considera o nascimento em Viseu, proposto por Almeida Fernandes, como mais provável. A Porta de Almedina, em Coimbra, é uma reminiscência da cerca de muralhas que no século XII envolvia a cidade do Mondego. Não é assim apenas o voluntarismo político-militar de Afonso Henriques que explica, a nível interno, a criação de um território politicamente autônomo em Portugal entre finais do século XI e inícios do século XIII, abrangendo os antigos condados de Portugal e de Coimbra que tinham existido entre os séculos IX e XI. Se a complexidade do leque de atores em presença era grande a nível interno, no exterior de Portugal e da Península Ibérica, essa complexidade aumentava. Vivia-se a época das Cruzadas. Durante muito tempo, a perspectiva nacionalista, dominante na historiografia portuguesa e espanhola até o último quartel do século XX, insistiu na singularidade da reconquista cristã, processo de recuperação paulatina pelos monarcas cristãos medievais do território conquistado pelos muçulmanos em 711. Hoje, porém, nenhum historiador que estude o século XII, embora menos, o século XI, desliga os acontecimentos sucedidos no palco ibérico do quadro mais vasto das Cruzadas, processo de longa duração que enquadra a história da Europa desta época. Aliás, 3 importantes marcos da formação do território português coincidiram com etapas deste movimento expansionista da cristandade latina do Ocidente sobre o Médio Oriente. Em 1147, a conquista de Lisboa por D. Afonso Henriques, Segunda Cruzada. Em 1189 a primeira conquista de Silves por D. Sancho I, Terceira Cruzada, e, em 1217, a conquista definitiva de Alcácer do Sal por D. Afonso II, Quinta Cruzada. Alguns historiadores sugerem que o próprio casamento de D. Afonso Henriques em 1146 com D. Mafalda, ou Matilde, filha de Amadeu, conde de Maurienne de Saboia, sobrinha de Luís VII, rei de França, se inscreveria no plano delineado pelo Papa Eugênio III, antigo monge cisterciense, e pelo seu mentor e anteriormente seu abade, Bernardo de Claraval, de lançar a Segunda Cruzada como reação à tomada da cidade de Edessa, na Síria, em 1144. Se não fez parte da trama tecida, pelo menos é interessante, como observa José Matoso, que a filha de um dos barões mais empenhados nessa cruzada contraísse matrimônio com um prócer e que, em região bem distante da sua, combatia ferozmente o poder muçulmano. D. Mafalda viria a morrer em 1157, depois de dar à luz à infanta Sancha, última de 7 filhos, 3 do sexo masculino e 4 do feminino, nascidos em 10 anos. A proximidade geográfica de Maurienne da Saboia relativamente à Borgonha, pátria da linhagem do rei dos portugueses, origem das ordens religiosas de Cluny e de Cister, intimamente ligadas ao esforço mobilizador das 2 primeiras cruzadas, exerceu seguramente uma influência adicional na opção do rei. Esta dimensão internacional da conquista portuguesa liderada por D. Afonso Henriques e pelos seus descendentes imediatos é sublinhada pela chegada a Portugal, ainda na década de 1120, da Ordem dos Templários, cuja implantação em território português se distribuiria pela região a sul de Coimbra, Santarém e Vale do Zézer e por toda a Beira Baixa, principalmente na zona fronteiriça com o Reino de Leão. O contributo da Ordem do Templo para o esforço de defesa do território, visível na qualidade dos castelos erigidos sob sua iniciativa, sobretudo durante as 2 décadas seguintes a 1160, sob a liderança do longevo mestre Gualdim Paz, tem sido destacado intensivamente pelo historiador Mário Barroca. Apesar de, em 1169, D. Afonso Henriques, na sequência do desastre de Badajoz,
ter doado aos templários um terço das conquistas que viessem a fazer no Alentejo. A presença templária transtagana limitar-se à zona de Nisa e ao Palhão. Até 1157, os reinos de Leão e Castelo estiveram unidos sob a coroa de Afonso VII, primo de Afonso Henriques. Com a morte do imperador, porém, os seus territórios foram divididos entre os filhos, Sancho III de Castela e Fernando II de Leão. Povoador das terras de Ribacoa, em 1161 Ibn Henrique filho de Henrique, o nome dado pelas fontes muçulmanas Afonso Henriques, viu o rei Leonês criar mesmo junto à sua área de influência, com o possível apoio de figuras da nobreza portuguesa regional entretanto bandeadas para a corte de Leão, um novo centro político, a urbe de Ciudad Rodrigo. Esta fundação desencadearia um conflito entre os dois reinos, que José Matoso denomina sem hesitar guerra com Leão. De início, prevaleceu a vantagem portuguesa. Até 1165, Afonso Henriques lançou incursões repetidas contra Galiza e, em princípios de 1163, praticou mesmo atos de soberania em Salamanca, com o apoio dos cavaleiros salamantinos prejudicados por Fernando II e contra ele rebelados devido à fundação de Ciudad Rodrigo. Em 1165, o rei português viria a conseguir que o leonês se tornasse seu genro através do casamento de sua filha Delraca com o príncipe leonês. Do lance, nasceria o futuro Afonso IX, rei de Leão. Porém, o parentesco só debilmente atenuava o fato de o rei português ter do outro lado da fronteira leste-norte um poder militar concorrente ainda mais ativo, almejando os mesmos objetivos de conquista territorial a sul. Em 1169, perante a tentativa de conquista de Badajoz por Afonso Henriques, o monarca leonês impôs ao sogro, então com cerca de 60 anos, a sua maior e mais decisiva derrota militar. Depois de previamente ter pactuado a paz com o califa dos Almohadas, a dinastia magrebina que, entretanto, tinha reunificado o poder muçulmano na Espanha. Geraldo Geraldes sem pavor, seu aliado, reconquistador de Évora em 1165, via assim gorado o propósito de alargar a área de influência portuguesa até a sede do reino taifa muçulmano, isto é, Badajoz. O rei ficou preso, durante 2 meses. Teve de renunciar às suas conquistas nas terras galegas de Toronho e Límia, e Geraldo viu-se obrigado a devolver todos os castelos anteriormente capturados, no âmbito da campanha de conquista desenvolvida entre 1165 e 1169. Toda a atividade militar seria doravante chefiada pelo infante de Sancho, associado então ao trono, devido à fratura exposta sofrida pelo rei numa perna e à sua demorada convalescença, passada pelo menos parcialmente em terras de Lafões, a banhos nas termas. A imagem do rei transmitida pela iconografia dos séculos 17 a 19, em gravuras e telas, jamais reflete, como é evidente, quaisquer debilidades. Antes nos mostra um homem maduro, com a cabeça coroada, longas barbas grisalhas e encanecidas, de olhar determinado, que ora nos trespassa, ora olha, contemplativo, para o alto, invulnerável, como prova sua proverbial longevidade. Em tempos tão atribulados e de risco, cruzado sobre o peito, o braço forte segura, encostado ao ombro, como quer indicar o seu peso, a majestosa espada, ou montante, como alguns leitores certamente aprenderam, palavra só de si sugestiva da mítica dimensão da arma. Com o enquadramento mítico da figura, bastará ao leitor informado um arrebatamento de imaginação para visualizar a imagem em movimento e ouvir a voz tonitruante impor-se sobre o estertor da batalha, soltando aos seus homens gritos de guerra como sus, a eles, ou Santiago aos mouros. O mito, aos poucos, foi ganhando vida, superando o registro documental e entranhando-se nas tradições de várias vilas e cidades. Embora mantendo incólume o seu prestígio e autoridade como governante do reino, situação patente no fato de não terem existido mudanças imediatas nos principais cargos da governação, nunca mais Afonso Henriques teria condições de conduzir a guerra. Essa seria a tarefa confiada ao herdeiro do trono, cujo casamento, em 1174, com uma irmã do rei de Aragão, Afonso II, só podia ter se realizado com o beneplácito do rei, já que este rompera o acordo conjugal que deveria unir a infanta Mafalda, filha de Afonso Henriques. As dificuldades na defesa da fronteira, crescentes desde a década de 1160, levavam o rei de Portugal em 1173 a pedir em Sevilha uma trégua de 5 anos. Em 1179, a corte portuguesa recebeu a bula papal Manifestis Probatum, através da qual o Papa Alexandre III finalmente reconhecia a realeza de Afonso Henriques,
louvando o denodo com que o rei se batera em prol da cristandade contra os inimigos da fé, intrépido destruidor dos inimigos dos cristãos, diligente propagador da fé, bom filho da igreja e príncipe católico, exemplo digno de imitação para os vindouros. Um grande contributo para a compreensão das relações entre Portugal e o papado na época afonsina, protagonizadas pelo arcebispo bracarense de João Peculiar, foi dado pelo trabalho persistente do historiador alemão Karl Erdmann, que estudou sistematicamente os documentos papais ao longo do século XX. Culminava assim um longo processo iniciado em dezembro de 1143, o ano em que D. Afonso Henriques entregou ao cardeal Guido, legado do Papa, uma carta em latim, intitulada Chaves do Reino dos Céus, na qual prestava homenagem ao Papa e se declarava Cavaleiro de São Pedro. Essa era provavelmente a razão pela qual o imperador Afonso VII, seu primo, lhe dispensara um tratamento tão igualitário no Tratado de Zamora desse mesmo ano, em contraste com os termos do Tratado de Tui de 1137, celebrado entre ambos, mas com Ibn Henrique assumir uma posição submissa. A demora na resposta em nada prejudicara o conquistador, apesar das vicissitudes entretanto sofridas, perante os almohadas e o rei de Leão, segurara poder e território, ainda que a progressão para sul não fosse garantida. No fim do outono de 1185, com 76 anos, D. Afonso Henriques morria, deixando um reino forte que, ainda em 1184, repelira com êxito um fortíssimo exército almohada comandado pelo próprio califa e que entrara por território português adentro adiantando-se até Santarém. Na última década do século XIII, os papas Nicolau IV e Celestino V viriam a reconhecer aos cavaleiros portugueses da Ordem de Santiago o direito de nomear o seu próprio mestre, reforçando a dimensão nacional da instituição. No primeiro quartel do século XIV, um dos primeiros mestres portugueses, D. Pedro Escacho, encabeçou o memorial dirigido ao Papa sobre os agravos cometidos pelos mestres gerais com uma referência a D. Afonso Henriques, D. Afonso, primeiro rei de Portugal, de ilustre memória, que, com a sua mão poderosa, a bárbara ferocidade dos sarracenos combateu no campo de Ourique, foi elevado a rei de Portugal pelos seus nobres e outras comunidades para exaltação da fé verdadeira. Na hora de reforçar a autonomia da sua ordem e dos vastos territórios que tutelava face aos mestres castelhanos, o mestre português invocava em primeiro lugar a memória modelar daquele que, quase 2 séculos antes, dedicara toda a sua vida a libertar o seu reino do jugo externo e a torná-lo independente, para a glória da sua linhagem e o bem dos naturais do seu senhorio.